pessoal, hoje falaremos sobre a continuação do tema, que é a Revolução Cubana e o que aconteceu posteriormente com Cuba se tornando um país socialista. Primeiramente, dizer que a União Soviética não teve nada a ver com os planos de implantação de regimes comunistas na América, mas ganhou um aliado, Attila Marcov, principalmente por questões, por exemplo, a partir do momento que os Estados Unidos souberam que a Revolução Cubana era uma revolução de caráter socialista, usou de sua influência para expulsar Cuba da OEA e fazer com que todos os países capitalistas do continente não vendessem nem comprassem nada da ilha, tornando-se uma ilha, fazendo com que os vínculos econômicos da ilha fossem só com a União Soviética, praticamente. E nesse contexto, tem alguns episódios relevantes, tipo a crise dos mísseis, onde a União Soviética planejava colocar mísseis em Cuba. E esses mísseis nucleares quase foi o estopim para uma terceira guerra mundial. Algo que foi resolvido através de procedimentos como a linha vermelha, de telefone direto entre as duas repúblicas, que resolveram a questão através da diplomacia, em que a União Soviética se comprometia a não colocar bases nucleares em Cuba, em contrapartida os Estados Unidos parariam de tentar intervir em Cuba. Por exemplo, um período antes, eles resolveram financiar mercenários cubano-americanos para invadir a ilha e tentar derrubar o governo de Fidel Castro através da Baía de los Puercos, Baía dos Porcos. Nisso foi acordado que os Estados Unidos, mesmo depois do fim da União Soviética, ainda cumpriram, pelo menos não enviaram em território cubano missões para derrubar o governo. Nesse quesito, nesse processo também Cuba mandou expedições para diversos países numa tentativa de expandir o comunismo, principalmente em países africanos como Angola, Argélia, cujo líder Che Guevara foi lutar na Argélia. Revoluções essas que não lograram êxito, porque era um ambiente diferente do ambiente cubano. Com a derrota, o Che Guevara voltou para Cuba às escondidas, porque ele tinha abdicado em uma carta que o Fidel Castro exigiu que ele escrevesse, abdicar de todos os seus direitos como cubano. E nessa toada, ele foi escondido para Cuba e foi enviado numa missão praticamente suicida para Bolívia. Missão essa que ele foi capturado e morto. Alguns dizem que Fidel Castro sabia que era uma missão suicida, e mesmo assim, por questões de governabilidade, ele não
tentou retirar o companheiro de revolução. E há outras partes tenebrosas do governo castrista, como por exemplo a morte do militante Camilo Cienfuegos de uma forma até hoje não explicada pelo governo cubano, porque ele morreu em um acidente de avião que até hoje não tem explicação. E nisso houveram também várias tentativas de derrubar o governo de Fidel Castro, sendo que o mesmo sobreviveu a vários presidentes estadunidenses e todas as pretensões de derrubar o governo socialista de Cuba, socialista somente agora, depois de quase 50 e tantos anos, que os dois países estão voltando a conversar, que poderão reabrir embaixadas, voltar a negociar de uma forma diplomática, que eu considero o ideal. E também devemos ressaltar os pontos positivos do governo de Fidel Castro, como uma medicina primária de qualidade, ainda que há deficiências no tocante à matéria-prima de medicamentos devido à questão do bloqueio econômico, e uma educação que foi pautada pelo método de Paulo Freire, que alfabetizou os adultos, usando como tema a Revolução Cubana. Nessa toada, Cuba é hoje um país que, dentro da sua população adulta, não existe analfabeto em Cuba, e tem uma medicina que é modelo em todo o mundo, e mesmo assim existem alguns que têm fobia ao modelo de medicina cubana. E no mais, tenha uma boa tarde, e os próximos vídeos eu falarei sobre a influência da Revolução Cubana mais amplamente do que nos vídeos passados, sobre a influência da Revolução Cubana no contexto americano. E tenha uma boa tarde.